Gente, você já leu o Salmo 90? Você já parou para pensar? A gente fica muito preso ao Salmo 91. Mas você já parou para ler o Salmo 90? Um salmo extremamente importante para o nosso aprendizado. E é sobre isso, e é sobre esse salmo que nós vamos falar a partir de agora. Hoje nós vamos falar sobre o Salmo 90. O que nós aprendemos e o que o Salmos 90 tem a nos ensinar. O Salmo 90 é escrito por Moisés, cerca de 1400 anos antes de Cristo, e é geralmente considerada aí uma das mais antigas das composições do Inário de Israel. O entendimento do seu contexto histórico vai enriquecer esse apreço da mensagem desse salmo. Ele não cita qualquer evento ou uma crise específica, como muitos salmos vai, por exemplo, retratar o momento que Asaf está vivendo, o momento que Davi está vivendo, enfim. Mas esse salmo, ele também ele combina com qualquer tempo de lamento, quanto à fragilidade da vida, flagrante contraste com a força do eterno Deus. Então, nós temos aqui a estrutura do Salmo 90, que é a natureza eterna de Deus, verso 1, 2, a brevidade da vida humana, que é o do 3 ao 6, a pecaminosidade humana, que é a causa do estado deplorável da raça humana, e o verso 7 ao 11, e a oração por sabedoria e graça, que é o do 12 ao 17. Nós temos então toda a estrutura desse salmo aqui agora. A primeira coisa que nós aprendemos no Salmo 90 é que o Senhor, ele é o nosso refúgio. Deus é o nosso refúgio. É um contraste com a natureza temporária e incerta da vida humana. Deus é um refúgio para todas as gerações. Ele é o único que oferece segurança, pois ele existe desde antes da criação e ele existirá pela eternidade. Nós sabemos que os tempos são difíceis, aos demais níveis de enfermidade, de doença, de problemas, mas nesse dia eu quero te lembrar, Deus, ele é o nosso refúgio. Ele é o nosso esconderijo no meio das tempestades. Ele é aquela águia que cuida dos seus filhotes em meio às crises, em meio às tempestades da vida. Deus é o nosso refúgio, é aquele que nos guarda. Deus é aquele que nos livra. O Salmos 46, verso 1, vai reafirmar dizendo: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, auxílio sempre presente na adversidade. O Salmo 9, verso 9 e 10 também vai dizer que o Senhor é refúgio para os oprimidos, uma torre segura na hora da adversidade. Os que conhecem o teu nome confiam em ti, pois tu, Senhor, jamais abandonam aqueles que te buscam. É melhor buscar refúgio no Senhor do que confiar nos homens. Está lá no Salmo 25, 4, 118, 8. É melhor buscar refúgio no Senhor do que confiar em príncipes. Por quê? Porque Deus, ele é o nosso refúgio. Se você está vivendo qualquer momento que seja, se refugia na presença do Senhor. Se você não está ouvindo nenhuma voz que te dá direcionamento nesse momento, se refugia debaixo das asas do Onipotente, daquele que tudo pode. O Salmo 90 vai também nos ensinar que de eternidade a eternidade ele é Deus. De eternidade a eternidade ele é Deus. Os Salmos, o livro de Isaías, capítulo de número 40 e o verso de número 26, também vai falar sobre isso. Levantai ao alto os vossos olhos e vede quem criou essas coisas. Foi aquele que faz sair os exércitos de estrelas segundo o seu número. Ele a chama todo pelo seu nome, por causa da grandeza da sua força, porquanto ele é forte em poder, nenhuma delas faltará. Então ele é o nosso refúgio, ele é Deus de eternidade a eternidade. Não existe o fim de Deus, não existe o começo de Deus. Terceiro lugar, ele é dono do tempo. O verso de número 4 vai dizer: pois 1000 anos aos teus olhos são como o dia de ontem, que se foi como a vigília da noite. Deus é atemporal, ele não está preso a esse tempo, como nós estamos, a essa limitação de anos, de dias, de meses. Deus está ileso a isso. Por quê? Porque ele é o dono do tempo. Nós precisamos entender isso. E Salomão, no seu livro de reflexão de Eclesiastes, ele vai dizer sobre isso,
que é um tempo determinado para tudo, para nós, mas para Deus não há tempo determinado. Para Deus, tanto faz um dia como 1000 anos, 1000 anos como um dia, para ele é a mesma coisa. Por quê? Porque ele é atemporal. Não há pecado encoberto diante de Deus. Lembre-se que nós estamos estudando, aprendendo com o Salmo 90. Não há nada encoberto diante de Deus. O verso de número 8. Diante de ti pusestes as nossas iniquidades, e sob a luz do teu rosto os nossos pecados. Não adianta tentar esconder nada de Deus. Deus conhece todas as coisas e tudo está sobre a luz do seu rosto, inclusive os nossos pecados. Não adianta acobertar pecado, não adianta acobertar traição, não adianta acobertar engano, porque tudo está nu e patente aos olhos de Deus. Então, o Salmo 90 está nos ensinando que não há pecado encoberto diante do Senhor. Também precisamos de sabedoria. Verso 12. Ensina-nos a contar os nossos dias para que alcancemos coração sábio. O Salmo 90 está nos dizendo para pedir sabedoria a Deus para entender a nossa vida aqui na terra, para compreender o nosso propósito, para nos dar sabedoria, para contar os nossos dias, para que venhamos alcançar um coração sábio, um coração entendido, que não venhamos ser pessoas frustradas, complexadas, mas que venhamos entender tudo o tempo que Deus está nos permitindo aqui, nos dando essa sabedoria. E ele também vai nos ensinar sobre a graça, o favor, a bondade, né? Ele vai dizer, seja sobre nós a graça do Senhor nosso Deus. Confirma sobre nós as obras das nossas mãos. Sim, confirma a obra das nossas mãos. Aqui fala de sustentar. Deus é um Deus que nos sustenta, que nos mantém firme. É um Deus que nos revalida. E aí temos aqui, né, depende muito daquilo que nós pedimos ou fazemos. Depende de qual é a nossa intenção, depende se Deus será glorificado, se está de acordo com a palavra do Senhor. Então, Salmos 90, eu te aconselho a ler ele com calma, com tranquilidade, com muita reflexão, porque ele tem uma riqueza de detalhes extraordinária. E ele termina dizendo, confirma a obra das nossas mãos. Então, é um pedido para que Deus venha confirmar aquilo que nós estamos fazendo, aquilo que nós estamos realizando, as obras que nós estamos fazendo, que seja tudo de acordo com a presença e com a palavra do Senhor. Que Deus te abençoe em nome de Jesus.